E aí, pessoal, tudo certo? Vamos falar hoje sobre o sistema linfático. Esse sistema, ele é muito importante para a gente porque ele trabalha junto com o sistema circulatório. Esse sistema, o sistema linfático, ele tem a função de drenar, de recolher de volta os excessos de líquidos que estão no espaço intersticial. Mas o que é espaço intersticial? A gente vai ver daqui a pouquinho o significado desse termo. Bom, gente, vocês já conhecem essa imagem. Nós temos os vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório. Então, as artérias, quando elas vão diminuindo de calibre, elas formam as arteríolas até chegarmos aos capilares sanguíneos, onde teremos trocas gasosas, trocas de nutrientes, e esse sangue que passou ali pelo capilar, que foi até os locais mais distantes do nosso corpo, esse sangue vai ter que retornar para o coração. E aí, partiu do capilar, chegou até a vênula, as vênulas, e, por conseguinte, vai passar pelas nossas veias até retornar. Então, aqui, ó, falamos da artéria, arteríola, capilares, vênula, veia. Gente, se vocês observarem aqui em verde, ó, nós temos várias pontas no nosso sistema linfático. A gente fala que esse sistema, ele tem o fundo cego. O sistema linfático, ele tem um papel muito importante nessa drenagem do excesso de líquido que está no espaço intersticial. Então, olha, eu tenho as arteríolas, em seguida capilares sanguíneos, em seguida as vênulas, e entre esses vasos sanguíneos, ó, a gente tem os vasos linfáticos. Então, a gente tem aqui essas pontas e perto aqui, pessoal, desses vasos sanguíneos, existem várias células. E entre uma célula e outra existe um espaço. O espaço que existe entre essas células nós vamos chamar de espaço intersticial. Entre uma célula e outra, nesse espaço intersticial, existe um líquido. E esse líquido nós chamamos de líquido intersticial. O líquido intersticial vai ser recolhido pelo nosso capilar linfático, ou seja, nosso sistema linfático recolhe o excesso de líquido intersticial, recolhe o excesso de líquido que está no espaço entre as células, ou seja, espaço intersticial. Aqui, pessoal, nessa imagem, tá bem claro isso. Vamos lembrar que o nosso corpo, ele é formado, uma média aí de 70% do nosso corpo é água. Então, aonde que está essa água do nosso corpo? Se eu for pensar na proporção, a maior parte da água que está no nosso corpo, gente, é dentro das células. A água que está dentro das nossas células, nós chamamos de hialoplasma. Então, vocês aprenderam as partes da célula, membrana, citoplasma e núcleo. No nosso citoplasma, nesse espaço ali dentro da célula, eu tenho hialoplasma. O hialoplasma é a parte líquida das nossas células. E aí, gente, como eu falei para vocês que a gente tem muita água no nosso corpo, essa água, dependendo do local que ela se encontra, ela vai ter um nome diferente. Então, olha essa imagem aqui do capilar sanguíneo. Eu tenho um vaso sanguíneo aqui e eu tenho sangue passando
aqui nesse capilar. Qual que é a composição do sangue? Isso nós já estudamos também. O sangue, ele é formado por plasma e por elementos figurados. Quem que forma esses elementos figurados? São células como as hemácias, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Nós temos também as plaquetas, que são fragmentos de células, e eu tenho o plasma formando a parte líquida do nosso sangue. O plasma, ele é formado em sua maioria por água. Eu tenho íons ali, mas a maior parte do nosso plasma é água. E essa água que forma o plasma, se ela tiver em um outro local, ela vai ter nomes diferentes. Então, olha só, esse plasma, ele pode sair do capilar sanguíneo, ele pode extravasar desse capilar, ele pode ser empurrado para fora desse capilar. Quando esse plasma ele sai do capilar e ele vai ficar localizado aqui, ó, entre as células, eu chamo esse plasma de líquido intersticial. O líquido intersticial é o líquido que está no espaço intersticial, ou seja, entre as células eu tenho um espaço intersticial. E nesse espaço a gente encontra líquido intersticial. E esse líquido intersticial, e se ele for para dentro das nossas células, ele vai mudar de nome? Sim, ele vai se chamar hialoplasma. Então, gente, tudo isso que a gente está conversando aqui, tudo isso é água. A diferença é o local que a água está. Dependendo do local que ela tá, ela vai ter um nome diferente. Então, como vocês podem perceber, a água, ela não fica estática, ela não fica paradinha. Existe uma dinâmica de fluidos ali no nosso corpo. Então, ó, a água lá no sangue eu chamo de plasma. Se a água estiver entre as células, eu chamo de líquido intersticial. Se a água estiver dentro da célula, eu chamo de hialoplasma. E se essa água for recolhida pelo nosso capilar linfático? Então, repetindo, a gente falou que o sistema linfático, ele é um sistema de drenagem, ele é um sistema que recolhe líquido do nosso corpo. Então, quando esse sistema começar a recolher líquido intersticial, como esse líquido ele vai se chamar? A partir do momento que ele entra ali no capilar linfático. Dentro do capilar linfático, esse líquido ele passa a se chamar linfa. Então, repetindo, tudo isso que a gente está conversando aqui, gente, é água. O nome ele só vai mudar por causa da localização. Dependendo do local que essa água foi encontrada no nosso corpo, essa água vai ter um nome diferente. E aí, gente, continuando, a gente tem aqui a dinâmica desses fluidos ali no nosso corpo. Então, eu tenho os capilares sanguíneos, que são os locais onde a gente tem as trocas gasosas, as trocas de nutrientes. Esse sangue, ele vai passar ali pelas artérias, arteríolas, até chegar ao capilar. Então, como vocês podem ver nessa imagem, ó, o fluxo do sangue, ó, ele começou aqui no capilar arterial. Como é que vai ser esse fluxo, gente? Quando esse sangue passa aqui pelo capilar arterial, eu tenho uma alta pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? A pressão hidrostática é a pressão que o plasma, a parte líquida ali do seu sangue, exerce sobre a parede do capilar. Então, existe uma pressão entre a parte líquida do sangue, entre o plasma e entre a parede do vaso sanguíneo. E isso nós chamamos de pressão hidrostática. A pressão hidrostática ela vai ser elevada no capilar arterial.
Só que, à medida que esse sangue ele passa por esse capilar e ele caminha aqui em direção ao capilar venoso, gente, a pressão hidrostática ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque eu tenho água passando do capilar para o espaço intersticial. Então, gente, o plasma, a água que está ali no seu sangue, ele extravasa para fora do capilar. Quando essa água ela sai do capilar, a pressão que o plasma exerce sobre a parede do vaso, a pressão diminui. Vocês concordam comigo? Porque eu vou ter menos água ali, menos plasma exercendo pressão sobre o capilar. Como vocês podem observar aqui no capilar venoso, hidrostática, certo? Então, estava lá no capilar arterial, tinha uma maior pressão. À medida que esse sangue foi passando, foi seguindo nessa direção aqui, a pressão hidrostática, ela diminui. E aí, gente, aqui fora do capilar, eu tenho água chegando, certo? Essa água está chegando no chamado espaço intersticial. Eu tenho líquido intersticial sendo produzido aqui, ó. Então, aqui é tudo líquido intersticial. Só que esse líquido, gente, ele retorna pro capilar venoso. Ué, Juliana, agora eu não entendi nada. Por que ele vai retornar para o capilar venoso? Pessoal, calma, olha só. Aqui no capilar arterial, eu tenho uma menor pressão osmótica. O que isso quer dizer, gente? A pressão osmótica é a pressão que o soluto exerce sobre o solvente, ou seja, é a pressão que existe ali, gente, de proteínas encontradas no plasma sanguíneo. Então, eu tenho muita água, vamos dizer assim, diluindo as proteínas presentes ali no plasma. À medida que essa água ela vai extravasando, ela vai saindo do vaso, a pressão osmótica, também chamada de pressão oncótica, ela vai aumentando. Por que ela vai aumentando? Porque esse plasma ele vai ficando mais concentrado, porque a água foi embora, a água extravasou aqui para o espaço intersticial. Como eu tenho uma maior pressão osmótica aqui, gente, essas proteínas presentes ali no plasma, essas proteínas que estão bem concentradas, elas vão puxar essa água de volta para o capilar venoso. Não tem uma frase que vocês já devem ter ouvido que fala assim: a água, ela quer diluir. A água, ela quer ir em direção ao soluto, porque ela quer diluir. E é isso que vai acontecer, ó. Passou sangue aqui, capilar arterial, plasma exerceu uma pressão sobre a parede do vaso, do capilar arterial. Então, eu tenho esse plasma extravasando aqui para fora do capilar. Eu tenho líquido intersticial sendo formado. É a mesma coisa que plasma, só mudou de nome porque está fora do capilar. Então, eu tenho muito líquido intersticial aqui. Só que a pressão osmótica, a pressão que está ali nas proteínas ali do plasma, ela aumenta, porque essas proteínas elas vão estar em um ambiente mais concentrado. Então, devido a essa maior pressão osmótica, eu tenho essa água retornando para o capilar venoso. Só que não é toda a água, não é 100% dessa água que vai conseguir retornar. Apenas 90% dessa água vai retornar por absorção venosa. 10% vai ficar ali no líquido intersticial. E o que vai acontecer com essa água que ficou ali no líquido intersticial? Essa água, ela vai ser absorvida
pelo nosso sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele tem como função essa drenagem de líquidos no nosso corpo. O sistema linfático, ele vai recolher o líquido que está entre as células, o líquido intersticial. Continuando, gente, ignorem essa parte aqui amarela, tá bom? Porque eu tô tentando fazer vídeo e vai ficar desse jeito mesmo, porque eu já tô no 20º vídeo. Não, brincadeira, não é 20º não, tá, gente? Mas eu já tentei fazer outras vezes. Então, aqui, pessoal, só tá resumindo o que a gente conversou agora. Pressão hidrostática sanguínea é aquela pressão que o sangue, que o plasma, que a parte líquida do sangue exerceu ali no vaso sanguíneo. Pressão osmótica é a pressão que o soluto exerce sobre o solvente. Quem que é o soluto nessa situação? São proteínas presentes ali no plasma. Quem que é o solvente? É a parte líquida do seu sangue, é o plasma sanguíneo. E aí, se 90% desse líquido que estava ali fora do capilar foi recolhido, 10% vai ficar ali. Esses 10% vão ser recolhidos pelo nosso sistema linfático. A gente tem aqui alguns órgãos formando esse sistema, os vasos linfáticos, a linfa, que é o líquido que vai passar por esse sistema, os linfonodos, também chamados de nódulos linfáticos. A gente tem centenas dele ao longo do nosso sistema linfático. A gente tem o baço, o timo, as amígdalas, que hoje elas são mais, assim, popularmente, né, no meio científico, elas são conhecidas como tonsilas palatinas, e as adenoides. Então, gente, além dessa função de recolher o excesso de líquido que está no nosso corpo, o sistema linfático tem um papel importante no sistema imunológico, porque ele ajuda muito para a proteção do nosso corpo. A gente tem glóbulos brancos, linfócitos, que passam ao longo desse sistema e protegem o nosso corpo contra os antígenos, ou seja, contra o que é considerado estranho pelo seu está aqui, ó, próximo a esse osso externo que a gente tem. O timo, quando a gente nasce, ele tá bem grande, e conforme a gente vai crescendo até a idade adulta, até a velhice, ele vai diminuindo de tamanho. E ele tem como função a maturação de linfócitos T. Linfócitos T são células de defesa que estão relacionadas com a destruição de células. Medula óssea tem um papel muito importante no sistema linfático, porque ali na medula óssea a gente tem a produção de células, a produção de linfócitos, e não vamos esquecer, gente, que lá na medula óssea vermelha é onde a gente tem também a produção de hemácias. As hemácias, os glóbulos vermelhos, elas duram apenas 120 dias. Passou 120 dias, o baço vai fazer a hemocaterese, o baço ele vai remover essas hemácias velhas e novas hemácias precisam ser produzidas. Quem que vai produzir essas novas hemácias? Medula óssea vermelha, que está ali dentro dos nossos ossos. Por favor, não confundam com medula espinal, tá, gente? Medula espinal é outra coisa, lá no sistema nervoso já é outra história. A medula óssea vermelha, ela está presente dentro dos ossos e vai fazer essa produção de células no nosso corpo. Linfonodos ou nódulos linfáticos fazem a filtragem da linfa. E quando a gente fala das tonsilas e das adenoides, gente, as amígdalas e as adenoides, elas têm uma importante função na defesa do nosso corpo, porque as amígdalas, elas vão ser encontradas ali, né,
é como se fosse a porta de entrada do nosso sistema digestório, na boca. E as adenoides, a porta de entrada do sistema respiratório. Então, elas têm um papel importante na defesa do nosso corpo. Outra questão, gente, quando nós falamos dos linfonodos, os nódulos linfáticos, quando a pessoa tem uma íngua, o que é a íngua? É quando acontece um inchaço pelo aumento dos linfonodos. Muitas vezes a pessoa está com uma infecção de garganta, por exemplo, aí a pessoa vai ao médico e o médico vai examinar essa pessoa e apalpa essa região do pescoço. Por que ele vai fazer isso? Para ver se os linfonodos eles estão com um tamanho aumentado, porque se os linfonodos estiverem com tamanho aumentado, quer dizer, gente, que teve um aumento ali do número de leucócitos para tentar defender o seu corpo contra o que for considerado estranho, ou seja, contra algum antígeno que possa estar presente. E aí, pessoal, a gente tem um resuminho desses órgãos que vão fazer parte desse sistema tão importante. Vou pedir para vocês, pessoal, para estarem fazendo aquelas atividades, tá certo? Eu coloquei na plataforma de vocês a atividade. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem mensagem ou então mandem um e-mail, mas não deixem de tirar as dúvidas e não deixem de fazer as atividades de vocês, tá certo? Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês esse conteúdo e desculpem aí as confusões, eu ainda estou aprendendo a mexer nesse programinha, tá certo? E estarei aguardando as dúvidas de vocês, tá certo? Tchau, tchau!